Olá pessoal, meu nome é Guilherme. Eu vou apresentar hoje para vocês o trabalho que foi desenvolvido na matéria de conclusão de curso da Univesp. Vamos lá? Vamos lá. O título desse trabalho é Otimização de processos de distribuição de demandas em suporte técnico, um estudo de caso. O trabalho foi desenvolvido por Guilherme Augusto Vieira de Farias, aqui na cidade de São Paulo, no Polo Campo Limpo. Tema. O tema dessa pesquisa, como um todo, é embasada na área da engenharia de operações e processos de produção. E a problemática que foi trazida aqui é como simplificar o procedimento de distribuição de tarefas de uma área de suporte técnico com o intuito de garantir o menor tempo de resposta e a satisfação do cliente. Com isso, como objetivo aqui, a gente tem que aplicar os conceitos de engenharia de métodos para simplificar e readequar o processo de distribuição de demandas na área de suporte técnico ao cliente. Ok? Então, continuando, como metodologia, eu fui até uma empresa na área de suporte técnico e fui ouvir o que eles tinham realmente a dizer, né? Dado já os objetivos que eu tinha de encontrar uma área que eu pudesse, algum processo que eu pudesse simplificar. E ali, ouvindo um pouco do cliente, eles foram bem abertos com relação a explicar problemas que eles estavam passando, e a gente encontrou juntos a necessidade de uma simplificação de processo, que foi justamente na distribuição de demandas. E ali eles comentavam que essa atividade não tem valor agregado, porém é uma atividade necessária para que o procedimento acontecesse, né? Então ali as únicas coisas que eles falaram é que pudesse reduzir o tempo de ciclo, né, que seria o tempo dessa atividade, foi um dos requisitos que eles colocaram, redução da hora, né, da pessoa que estava trabalhando nessa atividade, do homem-hora, aliás, e também da questão do aumento de produtividade, porque estava se gastando um tempo que não estava agregando valor nenhum na cadeia de distribuição de demandas. Então, eles pediram, né, como prioridade e requisito essa questão desse aumento de produtividade. Com a redução do tempo e com a redução do custo nessa atividade, a produtividade, nesse caso aqui, viria como uma consequência de toda essa mudança. E baseando nisso, então, a gente teve que encontrar uma ideia de como que eles estavam pensando que essa mudança de processo iria ajudá-los. Ou seja, ela tinha que ser desejável pelo cliente, ela tinha que ser tecnicamente possível e viável ou lucrativo. No caso aqui, seria, a gente avalia mais a viabilidade e a redução do custo, né? Então não digo que seria um lucro, porque não se trata de um produto de venda, né? Mas sim de uma redução de custo com relação às horas da pessoa que estava fazendo essa atividade. Ou seja, a solução ideal tinha que ter essas três características. Senão, seria descartado, porque não adianta ser desejável, ser viável, mas tecnicamente você não poder fazer, seja por falta de uma equipe ou seja por falta de recursos tecnológicos mesmo. Então, ainda nessa área de metodologia, eu acabei utilizando a metodologia do Design Thinking, que é uma maneira de conduzir todo o trabalho, né? Depois de já ter uma solução ideal, depois de já estar pensando ali de como é que eu ia lidar com essa situação. Então, eu acabei optando por essa parte do Design Thinking, que justamente passa por 5 etapas que me ajudaram a construir toda essa mudança que aconteceria, né, na área. Bem, na parte da empatia, foi a aproximação com relação ao tema,
que tipo de processo dentro dessa distribuição de demanda a gente poderia mudar, né? E foi justamente discutindo, lendo todos esses materiais aí na área de engenharia de métodos, que foram criando-se alguns esboços, né, de como é que a área trabalhava, e com isso a gente foi criando alguns modelos. Quando eu comecei a idealizar, a primeira coisa que eu tive que fazer aqui é definir o fluxo de como é que essas demandas nessa área de distribuição, nessa área de suporte ao cliente, como é que eram feitas as distribuições de atividades, né? Então, eu sentei com o operador e ele me explicou que, bem, inicia-se com o cliente me envia um e-mail solicitando alguma determinada atividade ou pedindo para que se esclarecesse algum tipo de dúvida que eles tinham com relação ao processo interno deles lá, né? Logo depois de mandar esse e-mail, o cliente recebe um número, né? Que no caso é o suporte técnico acaba gerando. Todo esse processo aqui de enviar o e-mail, na hora que passa para a caixa do suporte técnico propriamente dito, ele cria-se um caso e entra na fila de atendimento, né? Então, essas 3 etapas aqui, né, depois que mandou o e-mail aqui, é um processo automático. A questão justamente é quando sai de entrar na fila de atendimento geral para a classificação. Daqui tem que ser feito essa atividade basicamente que estava tomando muito tempo do operador. Ele falava que era uma atividade sem valor agregado e estava perdendo um tempo valoroso aqui que ele estava deixando de responder alguns clientes. Porque depois de classificar as demandas, ele tinha que escolher se ele ia encaminhar para o nível 1 ou não. Se ele encaminhasse para o nível 1, beleza, o processo acabava aqui. O processo acaba aqui por quê? Porque esse nível 1 aqui é uma equipe terceirizada. Essa equipe terceirizada tem o processo interno dela lá e eles tratam as demandas conforme as necessidades dos clientes. Mas se não for classificada para o nível 1, ela tem que ir para o nível 2, independente do tipo de demanda. Se ela não entrou para o nível 1, ela vai para o nível 2. E isso tudo era baseado nos temas. Ou seja, toda vez que era mandado um e-mail, o operador tem que entrar na fila de atendimento, verificar qual que é o tipo de caso. Se o título do e-mail não estava bem classificado ou bem escrito, essa classificação demorava um pouco mais, né? Então ele falava que bom se todos os clientes soubessem realmente escrever títulos, porque nessa hora a classificação da demanda ficaria mais fácil. Porém, tinham clientes que sabiam fazer isso e outros não. E tinham clientes novos, pessoas novas da operação que quando mandava e-mail acabava atrasando um pouco mais. Então acaba mandando para o nível 2, aí entra na fila de atendimento e lá é distribuído as demandas conforme de uma maneira que mantivesse todos os operadores com uma quantidade equilibrada de casos. Então, nessa hora aqui, eu verifiquei que o problema maior estava em classificar as demandas por tema, que é muito complicado, porque teria que abrir e-mail um a um. Então, depois de definir o processo, como acontece a distribuição de demandas, o próximo passo foi cronometrar, né, todos os tempos que foram gastos nessa atividade de distribuição. E a gente teve o seguinte quadro, né, semana 1 e semana 2. Nós temos 3 distribuições diárias que são feitas nessa atividade, de segunda a sexta-feira. Se a gente olhar na segunda-feira aqui, gastou-se um tempo maior, porque depois das 18 horas de sexta-feira, todos os casos eles ficam acumulados na fila de atendimento, eles não são distribuídos.
Depois do horário comercial, esses casos não são distribuídos. Ou seja, tudo vai ser distribuído na segunda-feira, no primeiro horário. Entretanto, tem alguns clientes que acabam mandando, depois das 5 horas da tarde, mais ou menos, vários casos também, né? E esses casos ficam um pouco acumulados também na fila, porém, como ainda faz parte da semana útil, eles são distribuídos, por isso também leva-se um tempo maior aqui para distribuir. Se a gente observar, o problema maior aqui, ele está justamente na distribuição 1, né, que tem aqui de terça até sexta-feira. Segunda-feira é um dia bem atípico, porém ele é um dia que se repete na outra semana aqui, por exemplo. É uma forma, os tempos acabam se repetindo, então é um dia bem característico para uma amostra que eu fiz a extração e fui fazer os cálculos, um cálculo aqui para ver se a quantidade de amostras fazia sentido. Eu desconsiderei a segunda-feira e a distribuição 2 e 3. Por quê? Se a gente tentasse fazer uma média aqui, baseado no conceito da quantidade de ciclos que devem ser avaliados, esses números aqui iam poluir a minha análise. Então a minha distribuição de amostras ficou da seguinte maneira. São 8 amostras e apenas a distribuição 1. Daí então, com essas 8 amostras que nós tivemos, a pergunta que foi feita foi a seguinte: será que essa quantidade de amostras realmente faz sentido ser considerado? Precisa ser mais amostras? Precisam ser menos amostras? Como é que a gente consegue definir? Tem uma fórmula que é dada no livro do Peinado, que é o seguinte, ele vai aparecer daqui a pouquinho. O número de ciclos a serem cronometrados é igual a o coeficiente de distribuição normal vezes a amplitude da amostra, o erro relativo vezes o coeficiente em função do número de cronometragens realizadas preliminarmente, ou seja, a gente consegue considerar aqui 8, porque foi a quantidade de cronometragens realizadas antes e a média dos valores observados. Ou seja, com esse conceito aqui a gente consegue definir se realmente a quantidade de ciclos que foram tidos como amostra, daquelas 8 amostras, fazem realmente sentido, se a gente precisaria de mais amostras. Para fins práticos, Peinado ele define o seguinte, que você pode considerar 95% das amostras, 95% de probabilidade, né? E com essa classificação, com essa definição, você consegue também definir o valor de Z, né? Já seria o segundo número que você estaria ali colocando na fórmula. Como a gente colocou 8 amostras preliminarmente, o nosso D vai ser 2,847. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ficar a fórmula? Vai ficar da seguinte maneira. Número de ciclos a serem cronometrados é 1,96 vezes 5. Dividido por 0,05 vezes 2,84 vezes 31. Tudo elevado ao quadrado. Isso me dá 4,93 ciclos. Ou seja, 5 ciclos aqui seriam suficientes para a nossa amostra. Só que o que acontece? Como a gente já trabalhou com 8 na primeira vez, a gente mantém as 8 amostras na hora que a gente fizer a mudança também. Beleza, então. Como a gente viu, a gente vai manter então os 8 ciclos, que foi a quantidade que a gente já havia utilizado na primeira validação de amostragem. E como parte de prototipar, a gente teve que mudar um pedaço do processo. E como é que a gente fez isso? Bem,
Baseado naquilo que o operador falava, que ele tinha que entrar em caso a caso, foi proposto o seguinte, que ele não fizesse mais a distribuição pensando na classificação do tema, mas sim pelo nome do cliente. Por quê? O nome do cliente já vinha sistematicamente, né, de uma maneira automática. Então, o que foi feito? Foi solicitado ao time de desenvolvimento da ferramenta que criasse esse filtro na página lá da distribuição, né? E com isso, ele não ia ficar mais perdendo tempo entrando demanda por demanda, tentando definir que tipo de tema que estava naquela demanda, né? naquela atividade. Então, com isso, diminuiria o processo, né? O tempo de gasto despendido nesse processo. Então, baseado nisso, a gente fez esse filtro, solicitou para o time de desenvolvimento e foi o seguinte, a gente teve os seguintes tempos, né? Mantendo a mesma estrutura, 2 semanas de validação com 3 distribuições, e a gente começa a observar que tiveram algumas distribuições expressivas aqui no meio, né, na distribuição 2 e 3, porém, o que mais chama atenção é que saiu daquele tempo de 30 minutos, 31 minutos e diminuiu para 12, para 18, 16. Então tudo depende da quantidade, mas já reduziu bastante o tempo. E a característica de segunda-feira que a gente tinha falado bastante é que segunda-feira na primeira distribuição era um dia típico e aqui se manteve. Ou seja, faz todo sentido tirar a segunda-feira, fez todo sentido também tirar a segunda-feira, porque ele aqui também acabou se repetindo e era uma medida que iria poluir as outras. Então, a gente consegue observar que o tempo que era de 5 horas passou a ser quase 3 horas, né, nessas 2 semanas aqui. E a gente, além disso, consegue observar que é uma redução de 40% de tempo. Ou seja, é muito expressivo em termos percentuais. Para uma indicação financeira, o custo de homem-hora do operador é de R$250, ou seja, reduziu em um mês algo em torno de R$2.000, né, o gasto de tempo que ele tem com relação a essa atividade. Isso daqui é equivalente a um estagiário de alto nível do mercado. Então, poderia até trazer mais uma pessoa para a equipe, pensando no nível de estagiário. Então, financeiramente é bem interessante também esse dado aqui. Ele deixa de fazer atividades que não agregam valor para inclusive colocar mais uma pessoa na equipe para fazer outras atividades ou inclusive fazer a distribuição, né, de uma maneira um pouco mais eficiente. Bem, como consideração final, teve uma certa resistência de mudança operacional por parte das equipes internas, né, porque ainda que fosse unicamente quem estava sendo o primeiro impactado era a pessoa que estava fazendo a distribuição, depois que você faz a distribuição para as outras áreas tiveram que aprender sobre outros temas, porque uma vez que a gente tirou o filtro, né, de colocar apenas temas para determinadas equipes, isso causou um certo desconforto, porque eles tiveram que aprender todos os outros temas que eles não estavam capacitados, né? E dessa maneira, todos os clientes seriam atendidos de uma maneira um pouco mais rápida também, porque não fica mais dependendo de uma única equipe, mas sim de todas as equipes e define-se uma lista de clientes para elas, né? Tem uma certa resistência, mas dado que a gente conseguiu o apoio dos gestores, né? Então eles acabaram convencendo os subordinados a realmente ter essa mudança, aceitar essa mudança de uma maneira um pouco mais amigável, né? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês e eu vou colocar agora as referências que eu utilizei para fazer esse trabalho, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.